Então, bom dia! E agora gravando aí a nossa aula de gramática, mas hoje é mais interpretação de texto do que gramática. Caso você não se recorde, nós havíamos lido um texto de Mia Couto, escritor moçambicano. E nas últimas aulas, o tema que foi proposto pelo nosso livro foi a cultura africana, a história dos povos da África e assim por diante. Nós já assistimos duas pequenas reportagens, fizemos a leitura do conto do Mia Couto, A Menina Sem Palavras, e agora nós precisamos finalizar as atividades sobre esse conto. E eu conto com você para respondermos juntos, tá? Então, bom dia, Pedro Henrique, bom dia, João Marcelo, Beatriz, Luan. Espero que estejam animados depois dessa chuva nesta terça-feira, certo? Então, acompanhe aí comigo. Aumentar o zoom para que você possa enxergar melhor. Veja aí comigo. Nós já fizemos até a questão de número 4, certo? E agora vamos finalizar a partir da 5. Releia a última frase do conto. E os dois, iluminados, se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído. Que sentido tem a palavra em destaque nesse trecho? Me ajudem aí. Qual que é o sentido de iluminados? O que vocês acham? A partir das palavras, lógico que vocês percebem que foram juntadas aí. Iluminado pela lua. Perfeito. Obrigado, João Marcelo. Nada. Então, registrem aí, questão 5. Iluminados significaria iluminados pela lua. Número 6. Sobre o narrador do conto, assinale a alternativa correta. O narrador é observador porque participa da história e não narra os fatos de acordo com seu ponto de vista. O narrador é observador e onisciente, porque narra a história sem participar dela e sabe o que se passa com os personagens. Vocês se recordam como é o narrador deste conto? Alguém me ajuda. Vocês podem dar uma olhadinha lá nas páginas 80, 81. Olha, vejam que no primeiro parágrafo está escrito assim: a menina não palavreava, nenhuma vogal lhe saía, seus lábios, depois seu pai, o pai, a menina. Então, ele está sempre falando na terceira pessoa. Ele não participa dos acontecimentos. Isso nos leva a quê? Aí eu quero a ajuda de vocês. Em qual página? Eu estou na página 84, Maria Eduarda. Olha aí também, eu estou aqui olhando no nosso livro de papel também. Tá. Observador e onisciente. Isso, perfeito. Observador e onisciente. Ele não participa das situações lá no conto, mas ele sabe tudo o que acontece, inclusive alguns pensamentos dos personagens. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigada. Nada. A maioria das falas reproduzidas no conto ocorre por meio do discurso direto, isto é, o narrador reproduz a voz do personagem. Que tipo de pontuação foi usado para marcar a fala dos personagens? Qual pontuação aparece ali no texto, antes de cada fala? Travessão? Isso, travessão. Obrigado.
Travessão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não lembrando o que estava no texto, voltem aí algumas páginas. Além do travessão, as falas dos personagens têm algum destaque no texto? Explique. Olhem a fonte, a letra, como ela está no texto. Elas estão em itálico. O que é itálico? Você sabe dizer para a turma, Joyce? Como é que fica a fonte quando ela está em itálico, Joyce? Eu sei. O que é? Com letras cursivas. Não, não é cursiva. Ó, Minúsculas. não, olha lá a letra e olha a minha cabeça. Deitadas. Fica inclinado, certo? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai, se quiser anotar aí, quem não sabe o que é itálico, você pode acrescentar uma anotação aqui na frente. Letras levemente inclinadas, certo? Só para que você se recorde. Esse troca ideias aqui nós já fizemos razoavelmente sobre a África, certo? Agora eu queria alguém que fizesse a leitura desse box amarelo para mim. Quem faz? Eu faço. Por favor. O conto contemporâneo é uma narrativa preocupada em seguir as características tradicionais do gênero conto, com mais liberalidade para explorar sentimentos subjetivos. Ele pode, por exemplo, omitir informações e detalhes da trama, com a situação inicial ou desfecho, o tempo local entre os elementos comuns em uma narrativa, deixando a cargo do leitor. Por isso, costuma ter uma extensão menor que a do conto tradicional. Muito obrigado. Então, esse conto aí, certo? Você teve essa experiência de uma narrativa completamente diferente. Qual foi o absurdo que você viu nesse conto? O narrador saber o que os personagens estão pensando. Como é que é? Eu não consegui te ouvir. O narrador saber o que os personagens estavam pensando. Nesse caso, é uma modalidade, certo? De narrador. Não chega a ser uma inserção do absurdo. Mas essa situação de uma menina que emite sons, que encanta as pessoas, e eles vão parar no meio do mar, depois eles estão dentro do quarto. Então, tem um pouco aí de absurdo, de quebra da realidade, certo? Olhem só, com mais liberdade para explorar sentidos, pode omitir informações e detalhes da trama, certo? Entre outros elementos, deixando-os a cargo do leitor. Por isso, costuma ter uma extensão menor que a do conto tradicional. Esses contos, pessoal, deixam algumas coisas meio vagas. Então, de repente, a gente descobre que os personagens estavam dentro do quarto, e não no mar, e não na praia, e assim por diante, tá? O João Marcelo me ajudou agora há pouco numa questão sobre a palavra iluaminados. Essa palavra existe no dicionário, iluaminados? O que vocês acham? Eu acho que não.
que não. Então, provavelmente, essa palavra foi o quê, Maria Eduarda? Foi uma invenção da pessoa que escreveu o texto. Isso mesmo. E aí, na página 85, vocês têm, certo? O conteúdo neologismo. O neologismo tem a ver com essa invenção de palavras. E é um recurso muito útil, às vezes. E aqui vem um trecho. Releia o trecho a seguir do conto A Menina Sem Palavras, Sem Palavra, de Mia Couto. Quem leu o trecho para nós? Eu posso ler. Por favor, Joyce. Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu, se escutou um rebentamundo. A lua se cintilhaçou em mil estrelinhações, o mar se encrespou, o barco se afundou, engolido no abismo. A praia se cobriu de prata, flocos de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário de todas as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Muito obrigado. E aí o seguinte, que palavra o narrador usou para se referir ao som produzido quando o pai apanhou a lua para a filha? Para você, que efeito essa palavra tem? Qual que é a palavra que ele utilizou aí? Rebentamundo. Isso, então vamos registrar isso? Vou colocar aí para você. Rebenta mundo. O restante da questão é pessoal, tá? E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Que sentido faz para você essa expressão rebenta mundo? O que vocês acham quando ele fala assim? Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu, se escutou um rebenta-mundo. Escutou um rebenta-mundo. A lua se cintilhaçou em mil estrelinhações. O que vocês acham que é esse rebenta-mundo? Olha aí no livro, gente, nesse trecho aí, ó, tô olhando aqui no meu livro. Escutou um rebenta-mundo. Meio que quebrou? Mas presta atenção, qual realmente quebrou. Mas o que acontece aí? Como é que eu vou falar? Qual que é o verbo que está ali antes? Antes de rebenta-mundo? Escutou? Escutou. Então, rebenta-mundo tem a ver com escutar. Então, um rebenta-mundo é o quê? Um barulho alto? Um barulho alto, uma explosão, um estrondo, certo? A resposta é pessoal, mas eu vou colocar aqui esta leitura que eu fiz para vocês, tá bom? Rebenta mundo. Tem um efeito de grandiosidade, provavelmente representando um estrondo, barulho alto, ou até mesmo uma explosão.
Feito. Um minutinho aí para vocês conseguirem registrar isso. Por mim, pode passar. Posso passar? Então tá ótimo. Assinale a seguir as palavras que deram origem ao termo cintilhaçou. O que formou cintilhaçou, vocês acham? Olhem aí as 6 opções. Brilhar. Cintilar. 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 Cintilar e mais qual palavra que está aqui? Nós temos 2 que estão aí dentro de cintilhaçou. Estilhaçar. Estilhaçar. Perfeito. Então, de que maneira o termo cintilhaçou pode ser interpretado? O que significa estilhaçar? Quebrar. Quebrar em vários pedaços, em estilhaços. E cintilar? O que é uma coisa cintilante? Brilhante. Brilhante. Então, cintilar tem um sentido próximo de brilhar. É porque cintilar seria que reflete a luz, né? Então, se nós olharmos aí a palavra cintilhaçou, que juntou estilhaçar e cintilar, o que vocês acham que aconteceu com a Lua? A lua se despedaçou? Se despedaçou em vários pontos de luz, em pequenas partes de luz, certo? Então vamos colocar aí. A Lua, e eu vou colocar aqui a Lua, tá? Ele não perguntou sobre essa parte da Lua, mas vamos lá. Espalhou-se em estilhaços de luz, pequenas partes de luz. Bonito isso, né? Momentinho aí para registro. Então, cintilhaçou também é um neologismo. E vejam lá, no trecho está escrito assim: a lua se cintilhaçou em 1000 estrelinhações. Algumas palavras da nossa língua recebem a parte ação para formar uma palavra que designa um ato repetitivo ou muito recorrente. Por exemplo, falação, excesso de vozes ou de falas. Levando isso em conta, explique o sentido do termo estrelinhações. Nós vimos que a Lua meio que se rebentou em estilhaços de luz. Então, o que seriam 1000 estrelinhações? O que vocês acham? 1000 estrelinhações. Giovana, você tem alguma ideia do que seriam essas 1000 estrelinhações?
E você, Beatriz, teria alguma ideia? Pessoal, seriam muitos e muitos pequenos pedaços de luz. Porque no estilhaçou em pedaços de luz, certo? Em estilhaços de luz, como estrelinhas, pequenininhos. Por isso, estrelinhações. Hoje, só para registro, todo mundo que está aí na aula, passa lá no chat e dá um oi para mim, tá bom? Oi, Ana Júlia. Oi, João Marcelo. Oi, Luan. Oi, Joyce. Oi, Beatriz. Oi, Pedro Henrique. Oi, Maria Eduarda. Agora vamos aí. As palavras rebenta mundo, cintilha sou e estrelinhações não são encontradas no dicionário. Converse com os colegas e responda o que acontece. A Maria Eduarda já falou para nós sobre isso. Essas palavras foram criadas por quem, Maria Eduarda? Pelo autor do texto, Pelo Antônio. autor do texto, certo? Então, só um momento. Não estão no dicionário, pois foram criadas pelo autor do texto. Registrem aí, Maria Eduarda já tinha dado essa resposta logo no início da aula. Posso seguir? Pode. Luiz Gustavo, você leria para nós esse box amarelo? Giovana, você leria para nós este box amarelo? Quem faz essa leitura para nós? Eu posso fazer. Eu faço também. Então, nós temos dois textos. O Luan faz o da questão 2, certo? E esse box amarelo fica para você. Pode ser? Pode. Então, por favor. Neologismos são palavras ou expressões novas derivadas de outros termos, ou formadas a partir da junção de palavras, ou de partes de palavras já existentes. Os neologismos expressam novos significados e sentidos que as palavras já existentes não poderiam expressar, e são empregados geralmente em propagandas e na leitura.
que permite um trabalho mais subjetivo e expressivo com a linguagem. Obrigado. Então, neologismos são palavras que são criadas, inéditas, né? Que não são previstas na nossa língua, usando a lógica da nossa língua, geralmente. Vocês, quando mais novos, quando crianças, inventavam palavras? Vocês tinham um vocabulário único e próprio? Ninguém aqui inventava palavras? Sim. Sim, Maria Eduarda? Você lembra alguma que você inventou? Uhum. É? E qual era? Ou você não pode contar? Pode. É que para mim, galinha era gala e os pintinhos era galinha. Entendi. Porque você achava que galinha era tipo diminutivo? Sim. Eu não inventava palavras, sabe, Maria Eduarda? Mas o meu irmão, que é bem mais novo do que eu, inventava várias. Teve uma que nós levamos um tempão para descobrir o que, que era. Persúcula. Persúcula foi muito difícil de descobrir o que era. Era a parte da perna, a parte de baixo, sabe? A batata da perna. Ele chamava de persúcula. E tinha uma outra coisa que era engraçado. Quando a gente diz umbigo, ele entendia que o nome era bigo e que a gente tinha um bigo. Então, se fossem dois, seriam dois bigos e assim por diante. Pessoal, agora vamos ao exercício, tá? Então, não é somente poeta quem cria novas palavras, né? Crianças espertas também. Eu acho que eu não fui uma criança muito esperta. Atividade. Número 1. Observe a capa de livro ao lado. Qual neologismo foi empregado no título dessa obra? Tupiniquês. Heranças indígenas no português do Brasil. Qual palavra ali vocês acham que foi inventada? Qual será? O nome do livro. Isso, o nome do livro. Tupili. Opa. Pessoal, parece que eu fiz alguma coisa errada aqui. Só um segundo. Esbarrei em alguma coisa que não devia. Travou. Só um segundo. Agora vai. Vou compartilhar aí de novo. Então, a palavra inventada ali na capa do livro é tupiniquês. Tupiniquês. Letra B. Qual parte desse neologismo revela ao leitor algo relacionado à cultura indígena? Em tupiniquês, dentro dessa palavra, o que vocês acham que tem a ver com a cultura indígena? Tupi, que é uma língua. Isso. Então, a parte tupi. Um tempinho aí para vocês registrarem o exercício número 1. Certinho? Questão número 2. Leia agora o texto da quarta capa desse livro. Luan, por favor. Você já parou para pensar na quantidade de palavras de origem tupi existentes em nosso idioma? São essas influências que fazem da língua portuguesa falada no Brasil um idioma tão especial. César Obed estudou as palavras de origem tupi e as uniu aos limeriquês poemas, curtos de origem inglesa. Desse casamento nasceu o neologismo. Tupiniquês, uma mistura poética de limeriquês e palavras de origem tupi. Para saber mais, leia o livro Delicie-se com os poemas e tupiniquês. Elixir.
Então, os limericks são um gênero de poema lá da língua inglesa, certo? Que sentido o autor quis criar com o neologismo tupilix? Então, ele tentou misturar limericks com tupi, certo? Então, ele produziu limericks com palavras tupis. Então, ele criou um gênero textual. Limericks. Limericks com palavras tupis. Então, limericks é o gênero original e tupilix é a mistura de limericks com tupi. No título, o neologismo tupilix é um substantivo. Na última frase do texto acima, em qual classe gramatical o termo tupilixe pode ser classificado? Explique o sentido dessa palavra. Então, tupilix é um substantivo. E tupilixe? É um substantivo também? Não. Então é o quê? É um verbo, gente. Verbo sugere que o leitor conheça os tupilix e se divirta com eles. Contemple-os. Pronto. Então, esta é a sugestão a partir desse verbo, tupilix. Para você usufruir dos tupilix, fazer a leitura, pensar sobre eles e assim por diante. Um momentinho aí para que vocês registrem essa resposta. Fechou? Em ordem, corrigido? Agora eu vou mostrar algo para vocês, muito exclusivo para essa turma, tá? E eu quero que vocês deem um nome, criem um neologismo para esse personagem que eu vou mostrar para vocês, tá? Esperem só um minutinho. Estou carregando aqui a mídia. Esperem só um minutinho. Então é o seguinte, eu vou apresentar um personagem inédito para vocês, certo? Que neologismo vocês utilizariam
para nomear esse personagem. Cuidado, hein, gente? Mantenha o respeito. What they want, Hulk smash. What they need, Hulk smash. I will never lose, I'm a beast. Hulk smash. If you want it, Hulk smash. Come and get it. E aí, pessoal? Que nome esse super-herói receberia? Hein, senhores? Quem me ajuda aí com o neologismo? Sei. Não sabe, não? Junta meu nome com o do Hulk. Ou professor com Hulk. Hugo. Hugo. Só um momentinho que eu tô mandando um recado aqui para a Tatiane no chat. Tá bom? Já enviei. Pessoal, então é o seguinte. Ali eu poderia criar um nome para o personagem, certo? Juntando dois nomes já existentes. Então, Hugo com Hulk, certo? Ou professor e Hulk. Misturar essas palavras, criando uma palavra nova. Ou acrescentar, por exemplo, como é que fala? Um sufixo, um prefixo, e inventando palavras novas. Inclusive o seguinte, qual neologismo você utilizaria para as aulas online, para as aulas remotas? Inventar uma palavra, aulota, certo? Remoaula. O que vocês criariam de neologismo? Calma aí que eu ainda não superei o Hugo de Hulk, não. Não? Não acredito. Eu Isso é porque passei mal você... de rir, velho. Luan, é porque você não me viu de Aquaman, cara. De Aquaman é 10 vezes melhor. Deixa eu achar aqui pra vocês, espera aí. Eu fiz nem cada achei reface, Luan, um melhor que o outro. Eu sou o Thor, o Dumbledore. Acho que vai ficar pra... Achei o Aquaman aqui, gente. Vocês estão preparados para essa experiência? Não vai dar tempo. Ó, vamos terminar a aula aí com o Aquaman. Gente, de Aquaman eu fiquei muito bem. Bom demais, né? Senhores, seguinte, tarefa... E aí, Luan? Página 87, tá bom? Até a aula que vem, pessoal. Até a nossa próxima aula na quinta-feira, 7h10 da manhã. Não percam. Teremos novos personagens. Um abraço para vocês. Até mais.